Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Saperi Audiocast. Com vocês, hoje estou eu, Gabriela Rocha Fonseca, a sua apresentadora e estudante de História da UFMG. E o nosso convidado do dia é a estudante de Engenharia Aeroespacial, Isadora dos Santos Damas. Isadora, pode se apresentar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isadora e eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC. Estou aqui para falar um pouco sobre as curiosidades dessa área e da área espacial para vocês. A Isadora também é integrante do grupo dentro da UFBC, que é o Rocket Design, não é, Isadora? Exatamente, eu faço parte de um grupo de foguete modelismo. Um grupo de pesquisa e desenvolvimento de projetos de foguetes, de sondagem, foguetes menores, né? De próprios alunos universitários, então a gente pesquisa e desenvolve por conta própria esses foguetes para serem lançados. A Rocket faz um trabalho muito legal. Ele tem Instagram, né? E assim, compensa muito vocês verem. É o FABC Rocket Design. Que nome, né? Grande. E eles falam muita coisa. Bem específico. Bem específico mesmo, né? Eu acho legal que na página da Rocket vocês também falam muito sobre outras coisas, né? Vocês falam, olha o que tá acontecendo agora. O Elon Musk explodiu mais um foguete, sabe? Isso é muito legal. E isso é bacana pra caramba. Faz rifa também, né? Olha, uma coisa que eu tava... uma coisa legal pra gente conversar agora, pra iniciar a conversa... é do lançamento daquele satélite brasileiro, que é do tamanho de uma caixa de sapato. Isso está saindo em todos os lugares, né? Acho que isso foi uma das maiores notícias de lançamento de satélites no Brasil, né? Porque foi uma coisa brasileira que a gente mandou para lá. E eu queria que você me falasse um pouco sobre esse projeto. Quanto tempo leva para fazer isso? Qual é a importância desse satélite brasileiro lá em cima? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito da hora. É muito interessante ter o desenvolvimento, ter o investimento nessa área, por parte do Brasil, na verdade, por parte de todos os países, né? Porque desenvolver um satélite pode parecer algo distante da realidade, distante da sociedade. Não é. O satélite, ele vai se ele for de sensoriamento remoto, ele vai monitorar os nossos biomas, monitorar a Amazônia, por exemplo, monitorar o desmatamento, o cerrado, os nossos biomas brasileiros que estão ameaçados. Se for um de meteorologia, a gente vai ter previsões muito mais eficientes de tempo em toda a região do país, todas as regiões do país. E no caso de comunicação, que esse satélite ele é voltado para a comunicação, pode atingir áreas do Brasil que tem essa escassez, tem uma demanda um pouco maior para a questão de comunicação, internet. Porque se a gente depende muito dos satélites que são lançados por outros países, esses satélites eles não são lançados em órbitas que favorecem a utilização no território brasileiro. Aí vão ser órbitas que vão passar por outras regiões do planeta. Então é interessante ter satélites lançados pelo Brasil, especificamente para atender o território brasileiro e justamente para atender às necessidades da população brasileira. Esse que foi lançado, ele faz parte também de uma série de projetos, ele é um mini satélite, na verdade, ele não é um satélite muito grande, mas ele faz parte desse projeto de satélites brasileiros para tirar um pouco a dependência desse tipo de tecnologia de outros países. É por isso que é bem interessante a gente desenvolver e investir nessa área. Agora, uma parada que eu não entendi nada. Como assim, diferentes órbitas? A órbita da Terra não é uma só? Como assim? Órbita é qualquer trajetória, na verdade, em volta de um outro corpo. Então é até interessante que eu já estou acostumada, né, a falar sobre isso. Para mim já parece mais trivial na minha cabeça, né? Mas órbita é qualquer trajetória que um corpo faça ao redor do outro no espaço. Então, pode ter órbita de qualquer jeito. Se um corpo estiver girando em torno de outro, ele está fazendo uma órbita. Não necessariamente vai ser uma órbita interessante ou útil para se utilizar. A órbita mais utilizada, que as pessoas geralmente conhecem, é aquela órbita que é chamada geoestacionária. É para a órbita de satélites de comunicação, né? Que ficam ali paralelo ao eixo central da Terra.
que é a primeira coisa que as pessoas imaginam. E essa ela é um pouco uma órbita bem mais distante da Terra, bem maior, e ela cobre um ponto específico. É uma órbita em que o objeto, né, o satélite que estiver nela, vai girar junto com a Terra. Então, sempre vai estar apontada para um lugar específico. Aí a gente tem outras órbitas também, que vão girar em outras velocidades, outros ângulos, outros planos em volta da Terra. E aí depende da missão, né? Por exemplo, as órbitas de sensoriamento remoto, igual foi lançado o satélite Amazônia. Não é uma órbita geoestacionária, é uma órbita polar, que a gente chama. É uma órbita que ela gira no sentido norte-sul do planeta. Ela vai girando norte-sul, sul-norte, e vai girando nesse período, né? 5 dias depois, ela faz várias órbitas e consegue percorrer todo o espaço da Terra. Então, ela vai girando, girando, girando em volta da Terra nesse sentido, até completar uma volta inteira em torno do globo terrestre. Então, isso vai depender muito da missão. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, que tem gente que fala que, por causa desses satélites que ficam muito perto da Terra, alguns destroços de lixo espacial podem cair na Terra. Isso é real ou isso é, tipo, impossível, sabe? É possível. Claro que hoje em dia tudo isso é calculado. Existem os detritos, porque de todos os satélites que já foram lançados, são muitos, eu não vou lembrar a quantidade exata agora, são muitos satélites que já foram lançados, e eles, a maioria deles, 2/3 deles já estão inativados. Então nós temos cerca de 2/3 por aí já desativados, que são muitos, desde a década de 60, começou o lançamento dos satélites até hoje. Muitos deles, eles ficam orbitando e não caem, eles ficam orbitando e atrapalhando os outros, eles se tornam lixos e começam a interferir, porque eles podem bater, podem colidir com os que estão ativos. Ou então eles podem cair também. Para evitar que isso aconteça, existe um projeto, né? Existe um estudo que é feito pela Organização Internacional de Satélites, enfim, que envolve todas as agências espaciais. Eles mapeiam todos os veículos, todos os detritos, todos os objetos que estão em órbita, o tamanho deles, inclusive até objetos menores que 10 centímetros, menores que 1 centímetro, porque como eles estão em alta velocidade, ainda assim eles podem causar estragos. Mapeia todos esses objetos, descreve a órbita deles, descreve qual é a trajetória que eles estão fazendo para evitar que colida, e para caso ele venha cair, saiba mais ou menos onde ele vai cair. E caso seja algum objeto que está em potencial rota de colisão, ou que pode cair, ou que pode destruir algo, eles conseguem movimentar. Hoje em dia, os satélites que são lançados depois da década de 90, na verdade, eles têm que ter um planejamento para isso. Então, eles têm que ter um planejamento para depois que eles não forem mais utilizados, depois que eles perderem seu uso, eles ainda terem uma carga ali de propulsão, né, no motor, para conseguir tirar de órbita de colisão. Então, todos os satélites a maioria, na verdade, tirando os que tiveram falha, a gente consegue movimentar eles ainda para evitar que isso aconteça. Então, ou quando ele vai colidir, consegue colocar ele numa rota de declínio, que ele vai cair no mar, por exemplo, ou coloque ele em uma órbita não utilizável, que são espaços mais vazios, assim, no céu, no espaço, onde não vai colidir com nenhum satélite que está sendo utilizado. Então, tem todo esse estudo, e hoje em dia é totalmente mapeado todos os objetos, por menor que sejam, que estiverem no espaço, em torno da Terra. Engraçado, porque uma vez eu até cheguei a falar com você, nossa, por que eles simplesmente não tiram de lá? Mas é uma operação muito cara, né? Sim, inclusive foi depois que você me perguntou isso, eu acabei estudando uma matéria e aprofundei sobre isso, porque eu achei interessante. Existem muitas técnicas para tirar esse lixo espacial, mas todas são muito caras e muito custosas também. Não só em dinheiro, mas em energia, por exemplo, para os satélites que estão lá em cima. E todos têm que fazer manobras orbitais, tirar da órbita que está. Isso tudo é muito
muito difícil de se fazer, precisa de todo um planejamento, não é simplesmente tirar ele do lugar que tá, porque pode ser pior. Pode colocar num lugar que ele vai cair, vai ser pior. Então tem que ter todo um planejamento, quase uma operação militar para fazer isso. E gasta muito dinheiro. Então, assim, enquanto não estiverem ligando para onde esse lixo está indo, claro que esse lixo, uma hora, ele vai começar a atrapalhar. Já tem sinais de que os satélites e os satélites inativados, que são os lixos espaciais, têm atrapalhado observações astronômicas, né? Observações de várias pesquisas astronômicas e cosmológicas que utilizam os telescópios, né? Os supertelescópios. Então, a visão deles é atrapalhada por esses detritos. Então, enquanto realmente não atrapalhar de vez, não causar algum problema, eu acho que não é de interesse nem das agências espaciais, nem das empresas, por exemplo, a SpaceX, gastar milhões de dólares para poder tirar algo que não está incomodando eles. A SpaceX está mandando carro para lá e é isso aí. Tá jogando carro na atmosfera e falando, fica aí, isso, propaganda. O Elon Musk, maior ambientalista do mundo. Não, mas eu acho engraçado, né? Imagina o futuro. Os meninos vão olhar lá pro céu e falar, olha aquela constelação. Aquela ali é o satélite que nós lançamos há 20 anos atrás, tá lá ainda. Tá ficando. Sim. Entendeu? O Elon Musk, na verdade, tá criando, né, a própria constelação dele. Nossa. É o Starlink. Gente, ele ainda tem coragem de colocar o nome do O conceito do Starlink é muito interessante. O nome do filho, ele errou bastante. Na verdade, ele é meio excêntrico, eu diria, né? Mas, enfim. Eu colocaria Starlink como nome do filho no lugar. É mais bonito. Eu falei que os satélites de comunicação, geralmente, eles são geoestacionários, né? São em órbitas grandes, redondas e que ficam paradas em relação a um ponto, que giram na mesma velocidade da Terra. Então, por exemplo, um satélite geoestacionário, que é o que a gente usa, por exemplo, para sinal de televisão, sinal de celular, sinal de internet, ele fica naquela órbita, ele está girando na mesma velocidade que a Terra. Então, se a gente pega a Terra como referencial, a gente sempre vai estar vendo ele no mesmo ponto do céu. Você sempre vai conseguir observar ele no mesmo ponto, e esse satélite vai sempre fornecer sinal para o mesmo ponto. Então, é interessante para a comunicação que você tenha um satélite parado ali, que o sinal vai e volta dele, sem muita interferência, né? Só que o problema é que essas órbitas são muito grandes, por isso hoje em dia a gente não consegue muito otimizar mais a velocidade da internet, além do que é utilizada hoje já. Por conta desse tempo, desse espaço e as ondas, né? E essa ondas de comunicação tem que percorrer. A ideia do Elon Musk é o quê? Vou colocar em órbita baixa, para ficar mais perto da Terra. Só que o que acontece é que se coloca em uma órbita baixa, o satélite ele vai girar mais rápido que a Terra. Então, ele não vai ficar parado em um ponto. Ele vai ficar girando em volta da Terra e aí você vai perder o sinal de comunicação, né? Imagina, você está assistindo televisão, aí o satélite vai para o outro lado da Terra, você perde o sinal da televisão. Tem que esperar ele voltar para um ponto. Aí a ideia do Elon Musk falou, então, já que o problema é esse, eu vou colocar um tanto de satélite, um do lado do outro, em volta da Terra toda. Porque se um perder o sinal, tem o outro do lado. Olha, ele quer fazer um cinturão, então, né? Exatamente, um cinturão. Hoje em dia, ele já colocou mais de 1.000 satélites de Starlink. Eu acho que cada lançamento ele está colocando em torno de 40 e poucos. Enfim, a ideia dele é expandir ainda mais. E já existem alguns pontos, né? Tipo, depende, né? Claro, você tá num lugar que não tem muita poluição visual. Já você consegue ver no céu o cinturão do Starlink passando. Nossa. Então, é literalmente uma constelação, um cinturão, assim, quase uma constelação passando no céu. Depois vocês pesquisem imagens para ver. É bem interessante, eu até estava vendo um simulador de órbita. Dá para ver exatamente, tipo, de todos os milhares de satélites lançados desde a década de 60, dá para ver exatamente onde está o Starlink, porque é um atrás do outro, enfileiradinho, bonitinho. Nossa, o Elon Musk. Ai, gente. Divide opiniões esse cara, pois ele é doido. Gosto dele. Mas assim,
Tem uma coisa que fica na minha cabeça e me incomoda muito. Eu tô, tipo assim, doida pra te perguntar. Mas assim, é aquele negócio, né? Vi no TikTok uma menina falando assim, gente, uma coisa que não entra na minha cabeça é que a Terra tem o mesmo peso, sabe? Não importa se construir o prédio. Eu falei, lógico que menina burra, construir o prédio, mas tudo na natureza se transforma, nada se perde. Mas aí eu comecei a pensar, cara, mas a gente manda satélite, que é matéria-prima da Terra, né? Metais da Terra que a gente utiliza, né? E minerais e tal, pra fazer um satélite e manda ele pra fora de órbita. E de vez em quando, né, deve cair um meteorito, sei lá, na Terra. Então como assim a Terra ainda tem o mesmo peso, sabe? Se essas coisas estão saindo da Terra e entrando de fora, elas não estão se transformando, elas estão vindo de fora, né? Então, tem aquela frase, né, do que a gente aprende na química: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é verdade. Só que se a gente pensa na Terra como um sistema fechado, né? Realmente, não tem nada sendo criado a todo momento, não tem nada desaparecendo, tipo, só estalar o dedo e a coisa desaparece. Mas a Terra, ele não é um sistema totalmente fechado. Se a gente pensar em grandes quantidades de massa, por exemplo, a massa da Terra é muito alta. Então, um satélite sendo lançado hoje, um satélite sendo lançado amanhã, não faz muita diferença na massa total da Terra, certo? Uhum. A gente não tem nem, tipo, consegue falar em quilos a quantidade de massa da Terra. Então, claro que tem massa saindo, tem massa entrando, mas essas massas de um meteorito, de um satélite, de um foguete, eles não são tão relevantes assim na hora de calcular a massa da Terra. Então, claro que tem essa diferença, mas não é assim como se a Terra fosse sofrer uma grande perda ou uma grande diferença, relevância para ela, caso isso aconteça. A gente tem que pensar também que a Terra não é esse sistema fechado. No tempo que a gente vive hoje, no período de tempo que a gente consegue ver a Terra, parece um ambiente estável, né? Um planeta estável, fechadinho, bonitinho. Só que a gente pensa que no período de formação do sistema solar, o período de formação da Terra, é algo muito dinâmico. Então, a Terra perdia massa por colisões, possivelmente outras luas, outros objetos colidiam com a Terra girava muito mais rápido, perdia massa por conta do calor do seu núcleo, que ainda estava muito mais quente. Então, assim, atualmente a gente considera a Terra um sistema fechado, que a massa é praticamente constante. Mas nada no universo é constante, tudo está transformando, né? Aí tem uma parada que... Agora vamos falar de universos, né? Vamos sair um pouquinho dos satélites e falar de universo. É uma coisa que tem estado na boca do povo esses dias, tudo assim, é sobre Marte. Ai, que Marte tem ET. Ai, que não tem ET. Ai, que lá tem água. Ai, que lá já foi sobre a Terra. Então, assim, são várias especulações sobre Marte, missões que estão sendo, assim, pensando em ir a Marte, né? Ou levar alguns robozinhos pra lá e tal. Como que tá sendo esse processo? Qual que é o interesse também das pessoas, tanto em Marte, assim, sabe? Tipo, meu Deus, Marte, sabe? Sim, tem várias visões sobre esse assunto de Marte, mas eu acho que o principal impulso para ir para Marte, assim, para descobrir, para levar robôs, para levar drones, para levar pessoas para lá, a curiosidade humana. Para mim é isso. É a mesma motivação que quando o homem foi para a Lua, sabe? Era curiosidade, era saber o que tem lá, é avançar, é levar a humanidade mais longe. Então a gente está se preparando para as viagens interplanetárias, né? Marte é o planeta mais próximo da Terra. Então, viajar para um outro planeta abre precedentes gigantescos para a humanidade. A gente não sabe o que realmente vai encontrar lá. É até interessante porque a gente tipo, fala, a princípio a Terra é o único planeta do sistema solar que tem vida. Mas eu estava lendo um artigo e vendo reportagem sobre isso, e a gente não consegue confirmar isso com certeza. E a gente tenta afirmar
na vida baseado no que a gente conhece. Então, eu acredito que quando a gente for, por exemplo, para Marte, chegar lá, ou for para outros planetas estudar, a gente encontre moléculas ou talvez micro-organismos que sejam diferentes do nosso conceito de vida e que a gente precise rever isso. Eu acredito muito nisso. Não necessariamente a gente vai para outro planeta, outra galáxia e encontrar um ET de filme, sabe? Aquele ser avançado ou verde. Eu acredito que a gente encontre coisas diferentes e que vai mudar totalmente nosso conceito do que é vida. E eu acredito que para Marte agora seja isso. Seja mudar totalmente a visão que a gente tem sobre o universo, mas principalmente sobre o nosso próprio sistema solar. E ir para Marte também significa agora descobrir mais sobre a formação dos planetas. Porque é o que você falou também. Aí eles pensam, a Marte pode ter sido igual à Terra um dia. Ser igual à Terra eu acho um pouco complicado, porque dado, né, toda a formação do sistema solar, a distância que o planeta está do Sol, tudo mais, nenhum planeta é igual ao outro. Então, cada planeta tem sua condição específica. É por isso que eu acho que a vida em outros planetas vão ter condições diferentes e vão ser diferentes, porque a condição daquele planeta, pressão, temperatura, é tudo diferente. Então, estudar isso é muito importante. Não, com certeza, né? A gente tem aquela visão de organismos, né? De um organismo é aquilo que respira oxigênio, que tem a vida, né? Mas a gente tem que mudar a nossa concepção de vida também quando for para outros planetas, porque, igual você falou, é um monte de evento bem específico que forma a Terra, né? Foi, sei lá, um peso tal, a distância tal do Sol, acontecimento tal, sei lá, eventualmente o Big Bang, que teve uma condição específica para formar aquele planeta. Eu tava lendo um pouco sobre essas missões espaciais, que eu acho super curioso. E me lembrou uma coisa bem história assim, né? Já que é mais a minha área. Da Segunda Guerra. Que foi quando... Você conhece a história do Vladimir Komarov? Não, acho que não. Ele foi na nave Soyuz 1, né? Em 24 de abril de 1967. Naquela parada de corrida espacial, eles mandaram ele numa nave pouco preparada. E na volta, ele acabou morrendo, né? Ele foi um dos primeiros astronautas que morreram em missões espaciais, voltando da Terra porque teve um problema no paraquedas dele. E aí ele... No áudio da cabine, ele tava chorando e falando assim: vocês me deixaram vir aqui nessa nave completamente despreparada, que ele tinha consciência que ela não estava preparada ainda, mas por conta da correria eles mandaram ele mesmo assim. Ele fez 2 missões, né? E eu acho isso muito interessante, porque faz a gente pensar como seria, sabe, esses cuidados pra pessoa ir. Lógico que faz muita questão de conta, mas a gente percebe que tem muitos foguetes que explodem, né? Missões que dão errado. Mas existe um preparo, né? Como aconteceu aqui mesmo em Angra, né? A missão espacial do Brasil que falhou, matou muita gente. Existe um preparo. Qual seria esse preparo? Quais seriam os cuidados que a pessoa tem que ter ao mandar alguém para a Lua, ou mandar um foguete? Essas coisas assim. Hoje em dia, tem todo um preparo maior, né? Depois, principalmente, que acabou a Guerra Fria, acabou a corrida espacial, houve uma abertura maior, tipo, as agências espaciais ao redor do mundo, né, foram crescendo e foram dividindo o conhecimento. Então, isso foi muito importante também para a preparação. Mas você falou, no período da Guerra Fria, eu não lembrava o nome desse astronauta, mas eu sei dessa história, né? Ele foi lançado sem preparo. Ele até dizem, né, que o áudio dele é horrível, o áudio dele na reentrada, enquanto ele morria, e o pessoal não falou que não podia fazer nada por ele. Tipo, ele ia morrer, não adiantava. Então, tinha toda essa questão de um experimento, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai te colocar lá e o que for vai ser. Foi o que aconteceu quando eles lançaram o primeiro mamífero, né,
A Laika, ela morreu. E eles lançaram ela para morrer. Eles sabiam, não tinham condições de colocar uma reentrada, né? Colocar um dispositivo para reentrada. E eles sabiam que não ia voltar e não queriam colocar um ser humano. Então pegaram uma cadela, né, de rua e prepararam ela. Só que essa preparação era uma preparação quase como tortura também. Eles colocavam ela sobre estresse, sobre condições com pouco oxigênio, baixa temperatura, que eram as condições do espaço. E dizem, né, que ela morreu realmente não foi por falta de oxigênio ou por condições físicas, ela morreu de estresse no espaço. É algo bem cruel. E aí também os primeiros astronautas russos foram, o da União Soviética, né, foram a mesma coisa, a primeira mulher no espaço, Valentina, né, o nome dela, ela foi escolhida por uma questão ideológica para mostrar, talvez, que a União Soviética estava na frente nesse quesito, né? Mas também porque não tinham certeza se a sonda que ela ia viajar para o espaço era segura, e ela se propôs a ir da mesma forma, porque ela queria ser a primeira mulher para o espaço, e o pessoal não estava ligando, né? Se ela era mulher, se ela ia morrer, e mandaram. Acabou que ela conseguiu voltar, mas não tinha preparo nenhum. Depois da Guerra Fria, né, com o fim da União Soviética, as agências espaciais começaram a ser ampliadas, os outros países começaram a lançar satélites, a tecnologia foi sendo trocada, a informação entre um país e outro, e a tecnologia cresceu, foram vendo também que não era bem assim, que não dava para mandar as pessoas para morrer, né, e que a ciência de foguetes, ela é assim. Até aquela frase, né, que o pessoal fala muito, tal coisa não é ciência de foguetes, falando que é difícil, que é muito complicado, ou que é difícil de prever. A ciência de foguetes, ela realmente, existem coisas dentro da ciência de foguetes que não é possível prever com certeza, eventos de combustão, reações químicas que acontecem no motor, por exemplo, são condições de alta pressão, alta temperatura, e que envolvem alto risco também. Então, por mais que se faça simulações, faça cálculos, tem sempre um risco muito grande envolvido em qualquer operação que envolva lançamento espacial. É um risco muito grande, e por isso o desenvolvimento da estrutura de segurança tem que ser muito alto. Tem que ser alto investimento em segurança também, tanto para as pessoas que estão trabalhando para construir o foguete, quanto para as pessoas que vão viajar. Então, para ir para Marte, por exemplo, agora eles estão fazendo um novo programa espacial para ir para a Lua, né? O programa Artemis. Desde o fechamento da missão Apollo, por exemplo, ninguém mais foi à Lua. Então, eles estão abrindo a missão Artemis para levar as primeiras mulheres à Lua e também com o intuito de construir uma base lunar para poder daí partir para Marte. Uma base lunar? O intuito da missão Artemis é, na verdade, como demandaria muita energia, muito combustível, para lançar um foguete direto daqui para Marte, com pessoas, né, com recurso suficiente para levar pessoas. O intuito é criar uma base de suprimentos e base de lançamento da Lua. Indo para a Lua e conseguindo remontar um foguete lá, para sair da Lua, você precisa de menos esforço para vencer a gravidade da Lua do que a gente precisa para vencer a gravidade da Terra. E você estaria já mais perto, assim, de Marte. Então, você precisaria de um esforço menor a partir dali. Essa é a intenção. E o projeto Artemis, ele também tem uma preparação de ambiente e de segurança para os astronautas. Porque os astronautas já estão sendo treinados e colocados em ambientes muito similares ao que pode acontecer no espaço. Porque nunca ninguém passou tanto tempo no espaço quanto é necessário passar para ir para Marte. Então, não é só questão de segurança física, é segurança mental, não só a segurança quanto a riscos de acidente, mas também nenhum ser humano passou tanto tempo em baixa gravidade, em pressões baixas como lá, e ninguém sabe o que pode acontecer com o corpo humano. Há sinais de astronautas que ficaram muito tempo no espaço, que fizeram várias viagens que perderam parte da visão, alguns problemas ósseos, problemas na pele. Então, tem sido feito um estudo muito grande nisso,
e criado habitats, entre aspas, para simular o que seria o voo daqui até Marte e depois o que seria uma estadia em Marte. Inclusive, o Brasil tem o maior desses simuladores do ambiente de Marte, que é chamado Habitat Marte. E, inclusive, tem várias pessoas que eu conheço inscritas em fazer parte desse experimento. Então, eles estão fazendo experimentos mentais com várias pessoas e experimentos físicos também para ver o que acontece nessas situações. É muito interessante. Nossa, isso dá um medo, Cruzes. Eu acho que o meu maior medo, assim, quando as pessoas falam a viagem espacial. Quando eu era criança, eu até falava assim, eu quero ser astronauta, né? Mas eu fico pensando naquelas imagens, parece que é tão pequena a nave, né? Onde eles tiram as fotos mesmo pra sair no jornal, parece que é tão pequeno, tão apertado. E ainda tem gente que vai pra lá sozinho, né? Fazer alguma missão espacial. Não, parece que dá um pânico. Eu não sei você, mas é meio assustador. Pra falar a verdade, eu tenho muita vontade. Eu não sei se na hora eu ficaria com medo, provavelmente, né? Muito tenso. Mas eu tenho muita vontade. Tipo, eu teria muita vontade de ir num lançamento, de estar dentro de um foguete, por exemplo. Ou ir para a estação espacial, ou para só para ver o espaço, né? Ver a Terra de cima. Mas para Marte eu não sei se eu teria coragem, não. Acho muito tempo de viagem, muitos riscos envolvidos. Sem garantia de volta, né? É passagem só de ida pra Marte, né? Volta você vai viver lá com os marcianos. Se é que eles existem. Não. E eu acho uma coisa legal. Tava vendo no seu Instagram agora. Recentemente eles vão fazer lançamento da Falcon 9, né? Que vai ser uma missão de 180 dias. Aqui tava falando que é a maior missão até agora, né? A preparação da Falcon 9. 180 dias, qual que foi antes o limite deles, assim? Eu não sei te dizer qual foi o limite anterior, mas eu sei que eles têm expandido esse limite tentando cada vez mais ficar mais tempo e testar os sistemas deles. Então, todo o desenvolvimento da SpaceX nos últimos anos tem a ver com isso. Eles estão indo passo a passo para tentar chegar realmente no objetivo deles, que é ir para Marte. Então, por exemplo, na ciência de foguete é sempre assim, né? A gente não chega e constrói um foguete do jeito que a gente quer, projeta e constrói, porque pode ter muita coisa que vai dar errado ali, e você vai gastar bilhões em dinheiro para poder construir um negócio que vai explodir. Então, geralmente é passo a passo, testando uma coisa, depois testando outra, ver se funciona e mesmo assim dá errado. Você vê quantos foguetes do SpaceX não explodiu no último ano. Vários. Então, e ainda assim tem sido um grande sucesso. Então, imagina se tentasse avançar mais. Seria muito complicado. Mas o que eles têm feito? Eles primeiro foram lançando vários satélites, depois sondas um pouco maiores, e fizeram a primeira missão tripulada deles, que foi a primeira missão tripulada feita por uma agência que não é governamental, né? Porque geralmente são agências espaciais de certos países que fazem esse lançamento. E aí, até uma curiosidade, depois das explosões de alguns ônibus espaciais da NASA, né? Que foi um grande marco, assim. Eles achavam que os ônibus espaciais iam ser o auge do desenvolvimento espacial, e aí começou a dar errado, ter falhas, explodir, e eles pararam de levar pessoas para o espaço. Então a NASA, desde 2011, se eu não me engano, não lançava nenhum astronauta em foguetes deles. Todos os astronautas americanos, estadunidenses, que foram à Estação Espacial Internacional, por exemplo, foram em foguetes russos, porque os Estados Unidos, a NASA não estava desenvolvendo mais um projeto para levar pessoas. Agora que eles voltaram para o projeto Artemis. Então, o Elon Musk viu uma oportunidade nisso e falou, opa, eu preciso desenvolver um sistema para levar pessoas para o espaço, para levar para Marte. Não tem ninguém nos Estados Unidos, ninguém, praticamente, mandando pessoas para a Estação Espacial Internacional. Aí ele pegou essa deixa, aproveitou para testar o sistema dele, né, de módulo espacial com pessoas, e já ganhar em cima disso, porque ele foi
ganhou muito dinheiro em cima de levar astronautas da NASA para o espaço, né? Eu sempre me perguntei mesmo como é que o Elon Musk ganhava dinheiro. Pra mim ele só gasta, mas parece que ele ganha mesmo, né? Mandando os astronautas. E com a Tesla, né? Ele dá um dinheirão pra esse cara. E também para lançar os próprios satélites, né? São milhões para cada satélite que é embarcado no foguete dele para ser levado para o espaço. Isadora, tem outra coisa também que mexe muito na minha cabeça. Agora é sobre a cor do espaço, né? Não sei se já te perguntaram isso, mas quando a gente olha naqueles grandes telescópios, observatórios, né, que tem, por exemplo, no deserto da Atacama, aquele céu todo colorido, cheio de estrelas, parecendo a galáxia e tal. E quando a gente vê as fotos dos astronautas, parece tudo preto. É muito estranho. Qual que é a cor do universo? Qual cor a gente enxerga quando tá lá? Então, eu gostaria de ter uma visão para te falar, assim, como é a visão real. Mas, em teoria, né, a visão do universo, assim, a gente enxerga a luz que é emitida dos objetos, das coisas. Então, a maior parte do espaço é vazio. A maior parte do espaço não tem nada. Então, a gente não consegue enxergar. Basicamente, é preto, né? Porque a gente enxerga a luz que é emitida dos objetos. Se não tem nenhum objeto ali emitindo luz, ou refletindo luz, então a gente não tá enxergando. A gente tá vendo realmente preto. Então, o universo é preto. No entanto, tipo, o universo não é totalmente vazio, né? Por isso que, geralmente, quando a gente vê essas fotos do universo, da Via Láctea, pela foto de telescópio, por exemplo, do deserto, aquelas bem bonitas, a gente vê vários pontos, né, brilhantes, que são as estrelas, ou qualquer outro objeto celeste que estiver dando para ver. E a gente vê regiões mais roxas, mais azuis, ou um pouco mais esfumaçadas, assim, né? Essas são as regiões onde tem presença de um pouco mais de matéria. Então, por mais que seja quase um vácuo, né? A gente chama de vácuo espacial. E o vácuo espacial é engraçado que, tipo, ele não é totalmente vácuo. Ainda tem algumas partículas, mas são tão espalhadas e tão pequenas essas partículas que esse vácuo é ainda menor do que o vácuo que a gente consegue produzir na Terra. Nenhuma máquina de vácuo na Terra consegue produzir um vácuo tão pequeno quanto o do espaço. E ainda assim a gente consegue enxergar as longas distâncias, por exemplo, nebulosas, galáxias que parecem que têm bastante massa, mas na verdade a densidade delas não é grande. Aquelas partes fumaçadas que a gente enxerga são aglomerados, estrelas, por exemplo, são nuvens moleculares, são esses espaços onde o vácuo ainda é grande, porém tem um pouquinho mais de partículas. São os locais onde são formadas as estrelas, são formadas as galáxias. Então, essas regiões é onde a gente vê um pouco roxo, um pouco azul, depende de quais moléculas, quais partículas são formadas. Mas, no geral, o espaço mesmo, ele não tem cor. É engraçado. Eu fico pensando assim, a gente já teve alguma coisa que filmou bem de perto a questão dos buracos negros ou coisa do tipo? Então, os buracos negros, eles são a única registro real em imagem que a gente tem do buraco negro é a que foi mostrado ano passado, né? E foi manchete em tudo quanto é lugar. E que aí o pessoal ainda fala, nossa, mas essa foto aqui desfocada é a imagem mais próxima, mais real que a gente tem. Porque aquela imagem foi feita juntando milhares de fotos e milhares de dados para poder conseguir montar aquela imagem. Está tão distante, que aquilo ali é considerado altíssima qualidade. Então, é o mais próximo que a gente tem. E consegue confirmar algumas teorias sobre o buraco negro que já existiam. O que a gente sabe sobre o buraco negro é o seguinte, é uma distorção no tecido do espaço-tempo, em que tem um ponto ali, vamos supor, por exemplo, a gravidade da Terra. A gravidade da Terra puxa os corpos e mantém objetos em órbita ao redor da Terra.
Isso é dado por segundo a teoria da relatividade, dado por uma distorção no espaço-tempo que vai fazer com que as coisas tendam a atrair para o lado daquele corpo mais massivo. No caso de um buraco negro, é um corpo tão massivo e tão denso, é uma densidade praticamente infinita, condensada em um único ponto, que é o ponto que a gente chama de singularidade. Isso vai fazer com que com que os objetos sejam atraídos para aquele ponto, fiquem retidos ali, nem a luz deles consiga escapar. Então, o que acontece é que a gente nunca vai conseguir ver o que tem dentro de um buraco negro. Se a gente enxerga luz, a luz não consegue escapar de um buraco negro, então a gente nunca vai conseguir enxergar o que tem lá dentro. Certo? Então, essa é o princípio do buraco negro, que a gente não tem como saber o que tem dentro dele. Nossa, Se a coisa mais rápida que a gente tem é a velocidade da luz, e a luz não consegue escapar de lá, nenhum outro objeto, nenhuma outra frequência que a gente mandar lá para dentro vai voltar. Não tem como realmente saber. É uma outra ida, né? Sem volta. Mas será que é real essas coisas do tipo, você passa num buraco negro e vai para outra galáxia? É umas coisas bem de filme, assim. Essas coisas são engraçadas, né? São totalmente teorias. A partir do ponto... tem a região em volta do buraco negro, em que as coisas orbitam muito rápido, e a gente tem as teorias da relatividade que vão falar o que vai acontecer com um corpo que chega muito perto de um buraco negro. Enfim, tipo, por exemplo, se você tem um experimento mental, que o pessoal fala, né? E se você estivesse muito próximo de entrar em um buraco negro, se você estivesse com um relógio, por exemplo, ia acontecer uma distorção do espaço e do tempo. Você ia ficar muito, tipo assim, você ia tender a esticar, porque vamos pensar que a velocidade, se você tá em pé, caindo de pé num buraco negro, como a densidade, né, e ele te puxa muito forte, é como se a velocidade do seu pé fosse muito mais alta do que a velocidade da sua cabeça. Então, o buraco negro tenderia a te esticar infinitamente. E o contrário aconteceria com o tempo. O tempo seria comprimido, porque pensa que você estaria cada vez mais rápido. Isso significa que você está percorrendo cada vez num tempo menor. Até esse tempo fica quase nulo. Então, o seu relógio, se você tivesse um relógio, seu relógio ficaria praticamente parado em volta de um buraco negro. Então, são essas coisas que a relatividade prevê, mas que a gente nunca vai saber, né? A partir do ponto em que entra num buraco negro, ninguém sabe o que tem e nem o que pode ter. Tem várias teorias, buracos de minhoca, buracos brancos, outros universos, outras galáxias, mas tudo aí é ficção científica, ninguém sabe o que é real e o que não é. Não, porque a gente sabe, né? Apenas especulações. A gente sabe até agora que se a pessoa entrar num buraco negro, ela encontra Jesus, né? Porque vai morrer. Antes de entrar ela já morreu, então assim, nada. Mas uma coisa que eu também penso bastante, eu não sei se vocês até estudam sobre isso, quebram a cabeça sobre isso, mas são quantas galáxias que tem, né? Como é que a gente sabe disso? A gente já chegou a sei lá, mandar um drone e falar, vai lá ver outra galáxia, sabe? O que também a gente define como galáxia? Parece tão distante, né? Tão diferente. E se outras galáxias realmente existirem, elas também têm um sistema solar? Elas giram em torno de uma estrela, de um planeta? Existem suposições sobre isso? Então, a definição de galáxia, ela não é muito precisa, na verdade, que é uma galáxia. Mas a gente tem, observa no espaço certos objetos e pelas características a gente sabe o que é. Então, vamos supor assim, vamos considerar a Terra como ponto de partida, né? A Terra está orbitando em volta do Sol. Esse é o nosso sistema solar. O Sol, no caso, é uma estrela. Então, a gente tem uma estrela com seu sistema planetário, no nosso caso, o sistema solar, orbitando em volta dele. E a gente tem um grupo de estrelas. E vai ser mais próximo, às vezes até vai ter uma interação gravitacional entre elas, às vezes são estrelas que estão girando em torno uma da outra. E existem aglomerados de estrelas, berços de estrelas, espaços onde tem
maior número de estrelas que têm características próximas ou que foram formadas mais ou menos do mesmo material. E a gente observa que essas estrelas, esses aglomerados, eles estão girando a uma velocidade em torno de um ponto. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Via Láctea ela é o quê? Ela é uma parte da nossa galáxia. A Via Láctea é a nossa galáxia, mas é aquela parte que a gente vê no céu, aquelas imagens bonitas do deserto do Atacama, aquela imagem, aquela linha meio esbranquiçada, meio esfumaçada no céu, é o braço da nossa galáxia, como se a nossa galáxia girasse em espiral, e a gente vê o espiral contrário, a gente está de um lado e está vendo o outro. Então, a gente sabe que a gente está girando em torno de um ponto, que todo aquele aglomerado de outros objetos, aglomerado de estrelas, aglomerado de nuvens moleculares, estão girando em torno de algo. Então, esse conjunto que está girando em torno de algo, a gente chama de galáxia. E as galáxias, elas podem ser espirais, como a nossa, pode ser elípticas, que vão formar tipo um disco, gás girando, vão ter forma mais simétrica, ou elas podem ser meio assimétricas, meio tortinhas, e vão só girar meio bagunçadas. São chamadas meio indefinidas ou assimétricas. Então, a gente, por muito tempo, a gente sabia disso, definia a galáxia assim, só que não sabia o que fazia, qual era o objeto central de uma galáxia. A gente sabe, o planeta Terra, ele gira em torno de uma estrela, do Sol. Outros planetas giram em torno de suas estrelas. E assim por diante. Então, o que fazia com que todas essas estrelas, todos esses aglomerados, toda essa nuvem de gás e poeira girasse em torno desse ponto, formando a galáxia? E hoje tem essa teoria que é praticamente comprovada, que todas as galáxias, elas têm um buraco negro supermassivo no interior delas, o que faz bastante sentido, porque é um objeto supermassivo, e em volta dele está girando uma nuvem gigante de gás e poeira, com estrelas, com aglomerados e com tudo que a gente conhece. Então, a gente consegue observar a nossa galáxia, nosso buraco negro, que é o que foi detectado, que foi tirado a foto, né? Do buraco negro que fica no centro da Via Láctea. E a gente consegue também já ver princípios disso, consegue observar alguns indícios que mostram que existe também um buraco negro supermassivo dentro da nossa galáxia mais próxima, a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia que está se aproximando da Via Láctea. Então, a gente consegue fazer essas observações também. Ela aproximar da Via Láctea é bom ou ruim? Ou nada? Eu acho que é diferente, é um processo natural, assim, do universo, mas demora, assim, bilhões de anos para isso acontecer. Se eu não me engano, é estimado 4 bilhões de anos para essa colisão. O que é engraçado que a gente pensa dois objetos gigantes colidindo, mas as duas galáxias, elas têm objetos separados. Então, você pensa, e a Via Láctea, ela tem aqui o Sol, tem os planetas que são muito distantes um do outro. Cada estrela é muito distante uma da outra. Cada objeto é muito distante. Então, é como se você estivesse juntando dois objetos, mas, ao mesmo tempo, a gente praticamente não vai ter colisão de nada. Quando essas duas galáxias se fundirem, a previsão é que não aconteçam muitas colisões. Pode ser que, se o sistema solar ainda existir, não sofra nenhuma alteração, porque não vai colidir com nada. Eles fazem até uma analogia, é como se você estivesse no Rio Grande do Norte e jogasse uma laranja tentando acertar um alvo muito pequeno no Rio de Janeiro. Qual a chance de você acertar esse alvo? Considerando que você teria força para jogar, né? Nossa, é tipo quase zero. É exatamente o que acontece quando você tá colidindo essas duas galáxias. Elas não vão sofrer muitas alterações. Inclusive, depende da velocidade em que essas duas galáxias vão se unir. No caso de Andrômeda e da Via Láctea, elas estão em uma velocidade relativamente baixa. Então, elas vão simplesmente se unir e começar a girar uma em torno da outra até virar uma só. Mas em casos em que as duas galáxias estão em alta velocidade,
uma atravessa a outra sem sofrer alteração. Uma passa dentro da outra e segue sua vida normalmente. Ó, as galáxias. Mas, olha, agora vamos falar sobre um assunto interessante. Acho que, na verdade, é curioso, né? Mexe com a curiosidade da gente. Que é essa reportagem aqui da Galeria do Meteorito sobre o planeta, né, descoberto pelos astrônomos, onde chove ferro derretido. Eu não sei se você lembra, mas há muito tempo atrás eu te mandei uma mensagem. Falei assim, Isadora, será que existe ouro em Marte? Eu mandei, na verdade, querendo fazer uma piada, né? Pra falando assim, então não conta pros portugueses. Mas aí... aí você falou assim, menina, só um minuto. Aí você foi lá e me falou que pode existir essas coisas em formas diferentes, né? Por exemplo, se existe ouro, pode ser que exista uma quantidade bem pequena e seja até, sei lá, em pó, né? Depende da característica de cada planeta. E nessa reportagem aqui eu achei muito interessante, porque foi o nome do planeta, eles colocaram um nome horroroso, né? Que é WASP-76b, um exoplaneta. Que eu também até queria saber o que é um exoplaneta. Localizada a cerca de 640 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Peixes, né? Para quem sabe sobre astrologia, deve saber onde é que fica. Podemos dizer que esse planeta é chuvoso ao final da tarde. A diferença é que a chuva é de ferro, disse David Enrich, professor da Universidade de Genebra, que liderou o estudo sobre isso e acabou sendo publicado na revista Nature, né? Que é uma revista muito bem conceituada, né? Esse fenômeno ocorre porque o planeta da chuva de ferro apenas mostra uma face, o lado diurno, a sua estrela-mãe. Essa estrela-mãe, no caso, seria a constelação pela qual ele orbita, né? Igual você falou. Mas vamos por partes, né? Primeiro, o que é um exoplaneta? O exoplaneta ou exoplaneta, tanto faz, do jeito que você quiser falar. Ele é um planeta que a gente... Exoplaneta é um planeta que não está no nosso sistema solar. Qualquer outro planeta que a gente identifica fora do nosso sistema solar é um exoplaneta. Então você falou que ele está quantos milhões de anos-luz? Quantos mil anos-luz? 640 milhões de anos-luz, se não me engano. Significa, é uma unidade de distância, mas ao mesmo tempo de velocidade. 460 milhões, né? 640? 640 anos-luz. 640 milhões de anos-luz. Significa que viajando na velocidade da luz, demoraria todos esses milhões de anos para poder chegar lá. Ou seja, uma medida de velocidade. Você pensa o quão longe isso está. Nossa. Também implica que a luz dele, o que a gente enxerga dele é a luz, certo? Uhum. Então, significa que a gente está enxergando hoje, ele que está chegando aos nossos olhos hoje, é a luz que saiu dele 460 milhões de anos. 640. A gente está vendo o passado, 640 milhões de anos. A gente está vendo o passado desse planeta. A gente está vendo ele milhões de anos atrás. A gente não está vendo ele agora. Meu Deus. E é engraçado porque se ele chove ferro, né? O que também não pode contar para os portugueses, gente. Se tem metal, não pode. Se ele chove ferro, então muito possivelmente ele tem algumas características da Terra, né? Porque ferro é um mineral muito presente na Terra. Na verdade, assim, os minerais, né? Os elementos, eles são os mesmos para todo o universo. Eles são distribuídos de diferentes formas, né? Diferentes quantidades. Mas eles são os mesmos. A origem de todo o material que a gente observa sendo formado, todos os elementos, eles são formados por quê? Por prótons, nêutrons e elétrons. Então, no início, tinha-se o quê? No início do universo, estima-se que tinha apenas o hidrogênio, que era um próton, um elétron orbitando em volta dele. E aí o nêutron veio para dar uma estabilidade a esse sistema. A partir do hidrogênio, né, que era um próton e um elétron, teve a fusão e formou o hélio. Então, hélio e hidrogênio são os elementos mais abundantes no universo, a base do universo. A partir
E daí, esses elementos, né, esses gases, os elementos foram se fundindo no núcleo das estrelas, colapsando e formando estrelas. E aí, o hidrogênio e o hélio foi sendo fundido no núcleo das estrelas, formando os outros elementos. Quando a estrela morre, né, o fim da estrela, vamos dizer, ela explode, pode explodir em supernovas, dependendo do tipo de estrela, e aí vai espalhar esses novos elementos que foram fundidos, que foi feita a fusão, pelo universo. Então, nesses milhões de anos, bilhões de anos de universo, vários elementos foram fundidos no interior do núcleo das estrelas e espalhados por todo o universo. E são os mesmos elementos que a gente tem, tirando, claro, os elementos que foram feitos artificialmente aqui na Terra, né, pelos cientistas, e que a gente ainda não conseguiu encontrar em nenhum outro lugar, mas é possível, se a gente conseguiu fazer aqui, é possível que algum planeta, alguma estrela, tenha a condição necessária para formar esse elemento, porque a gente já viu que é possível fazer. Assim, então a gente tem espalhado. Os mais abundantes são os elementos mais leves, que é o que tem mais. Os mais pesados são mais difíceis de encontrar. Os metais, eles estão ali no meio, né? Os elementos metálicos, os minerais, eles estão ali no meio. Eles são pesados, mas não são tão pesados a ponto de serem escassos. Então, onde tem formação de planeta, formações rochosas, ou até planetas gasosos costumam ter metais também, ou até meteoritos. Então, a gente tem a concentração desses elementos metálicos também. No caso desse planeta, ele chover metal, ele chover ferro, né, que você falou? Uhum. Ferro mesmo? É ferro. É engraçado porque a gente pensa, putz, tá chovendo ferro, né, que doideira. Como que é isso? É até engraçado, porque na nossa concepção, o que chove é água, é algo líquido, né? Algo, sei lá, não tem como chover ferro. Ferro pra gente é um metal duro e tal. Só que a gente esquece que esses elementos, eles só são nessa condição aqui na Terra. As condições de temperatura e pressão que a gente vive aqui na Terra. Então, a gente dá uma temperatura e pressão que favorece a condensação da água, que chova água, ou outro caso, quando a gente tem chuva ácida, por exemplo, é porque outros elementos acabaram condensando e chovendo também. Outros ácidos. Mas, enfim, quando a gente fala desse planeta que está chovendo ferro, significa que a condição de temperatura e pressão dele favorece com que o ferro funda a essa temperatura. Então, pode ser que a temperatura dele seja até baixa. A gente pensa, nossa, deve ser muito quente, né? Mas depende, se a pressão for muito, muito alta também, muito baixa, enfim, pode ser que a temperatura não seja tão alta assim. Vai depender muito das condições. Igual, se eu não me engano, não sei se é Vênus ou Mercúrio agora. Não tenho muita certeza para te falar. Mas um desses planetas, estima-se que ele chova diamante. Nossa Senhora. Porque a pressão é tão alta e a temperatura é tão alta que faz com que as moléculas de carbono elas fiquem uma pressão absoluta muito alta, formando os cristais. Então, enfim, é muito doido a gente pensar nisso, porque é uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? Até alguém conseguir tirar uma foto de lá e provar e mostrar como que é, a gente não consegue nem imaginar como é que é uma nuvem de ferro. Nossa, e eu achei engraçado que ele falou assim que nesse planeta ele tem duas temperaturas, né? O lado diurno e noturno. O diurno é 2.400 graus Celsius e o noturno é mais frio. Só 1.500 graus Celsius, né? Nossa, é muito interessante. E essa parada do planeta que pode chover até diamante. Pensa, seria um diamante líquido, né? Ou sólido. Não dá pra pensar assim. É tão distante. E pra esses planetas a gente não tem nenhuma concepção, né? Nenhuma fotografia próxima. A gente nunca mandou um robozinho pra lá, nem nada. Não, a gente não tem isso. Igual eu te falei, o planeta mais próximo que a gente tem é Marte. E a gente tá começando a explorar, tá começando a ver se tem vida, se tem algo diferente ali. Imagina os outros planetas que estão mais distantes.
Em alguns dos nossos sistemas solar, que tem condições mais extremas, né? O Mercúrio e Vênus, que são super quentes, alta pressão. Só que a gente não consegue ainda mandar coisas para lá porque eles são muito mais distantes e tem uma dificuldade de mandar coisas para mais perto do Sol. Geralmente a gente consegue mandar para mais longe do Sol. Já conseguimos mandar para Saturno, por exemplo, Júpiter, rodear Júpiter, né? Não conseguimos ainda mostrar como é tão perto. Mas, assim, Mercúrio e Vênus, a gente não consegue chegar tão perto ainda, porque eles estão mais próximos do Sol que a gente. É uma questão um pouco complicada de fazer manobras, questões gravitacionais mesmo, de controle. Para encerrar a nossa conversa, que ela já tá batendo o nosso tempo, né? Vai uma pergunta de um dos nossos queridos telespectadores sobre a base de Alcântara, né? E a pergunta é a seguinte: você acha que em pouco tempo vai ser possível lançar um foguete na base de Alcântara? Porque precisa de toda uma infraestrutura para lançar um foguete de fora, né? Ele precisa chegar aqui montado, no caso. Então, Alcântara precisaria de um porto. E a pergunta é se, na sua visão, se é possível montar toda a infraestrutura em Alcântara para a gente lançar coisas em Alcântara em uma década. Se é possível, eu acho que é super possível. E, inclusive, seria muito vantajoso, não só para o Brasil, mas para outros países também. O local de lançamento de Alcântara é um dos melhores do mundo para se fazer o lançamento por ser mais próximo da linha do Equador. O que a gente não tem é justamente a infraestrutura. Então, é muito possível, inclusive em 10 anos, se fosse investido, seria super possível fazer lançamentos lá, e não só como base de lançamento, mas um local de desenvolvimento para lançar satélites e foguetes brasileiros, porque o Brasil está começando a avançar mais nessa questão dos satélites, está praticamente parado em questão do desenvolvimento de veículos lançadores, né, dos foguetes. Então, eu acho que seria muito possível desenvolver e reformar a base de Alcântara para lançamento e desenvolvimento de novos veículos lançadores. Tem outras questões que eu acho que são mais complicadas, porque são questões burocráticas. Uma é a questão da segurança, por conta do acidente que teve, deixa todo mundo muito inseguro dessa questão, né? Investir tanto em algo que pode dar errado. E eu acho que no Brasil é muita questão política. Mas eu não vejo muita vantagem em investir nisso, porque não vai dar muita visibilidade política, talvez esse tipo de coisa não é prioridade. Só que aí eles não conseguem investir, porque até às vezes entra uma outra pessoa no governo que quer investir nesse setor, mas é um setor que é caro. O setor espacial, ele é super faturado. Às vezes, tive até um professor que falou, se você vende uma porca por 50 centavos, e aí se você pediram para vender uma porca para um foguete, eles vão te vender a R$10. Porque para um projeto de um foguete, eles vão superfaturar isso. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, é um alto investimento, é um retorno a longo prazo, que não é tão visível em questão de políticas públicas. Então, acho muito complicado eles investirem. Outra questão é o medo, né? O medo desse acidente, o medo de acontecer algo parecido novamente. Para voltar à base de Alcântara, eu acho que a primeira coisa que eles deveriam investir era segurança. Inclusive, eu tive um workshop de segurança de foguetes com o pessoal da AEB, né, que é a Agência Espacial Brasileira. E o que eles falaram é isso, que eles estão começando a desenvolver mais esses sistemas de segurança de lançamento de foguetes. Eles estão começando por foguetes pequenos, foguetes de sondagem, que são foguetes que não colocam satélites em órbita, geralmente eles voam só na atmosfera. E estão desenvolvendo sistemas de segurança para esses foguetes menores para ir aprimorando para foguetes maiores. Só que isso é a passos muito lentos, com pouco investimento. Eu já fiquei feliz de ver que eles estão realmente começando a investir no primeiro ponto que eu achava que seria o correto. A questão de investir em segurança e mostrar que é um investimento que não vai ter tanto risco, né? Acho que
que tem esse maior medo. Sinceramente, eu não estou muito otimista quanto aos prazos para esse desenvolvimento acontecer. Eu creio que, se esse desenvolvimento acontecer, vai ser por meios externos, talvez outros países investindo. Assim, eu creio que demore muito. Muito obrigada, Isadora, pela sua presença. Você quer fazer alguma colocação final antes da gente encerrar? Gostaria só de agradecer pela oportunidade. Foi muito legal bater esse papo e já passou, acho que mais de 1 hora. E eu poderia falar bem mais aqui. Muito bom participar. E é isso, gente. Sigam as redes sociais da UFABC Rocket Design para acompanhar mais conteúdo sobre foguetes, sobre espaço. É bem legal. E sigam a Isadora também, gente. Não deixa de seguir ela, não. Ela é gente boa. Sou legal também, gente. _damas. Não esqueçam de seguir para dar uma força pra gente. Também sigam as nossas redes sociais, Sapere Audiocast. Tudo junto no Instagram, no YouTube e no Spotify. Curtam o nosso vídeo e se inscrevam no canal e compartilhem. Agradeço mais uma vez a presença da Isadora aqui e ficamos por aqui. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para vocês, caros ouvintes. Tchau!